Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, vamos atualizar aqui a Vale. Vou falar um pouquinho sobre os seus dividendos, qual é o melhor mês ou os melhores meses. Na verdade, é um combo de bimestres interessantes, talvez, para Vale. Depois a gente vai comentar também sobre minério de ferro. Eu vou falar sobre a possibilidade iminente da semana, pessoal, de finalmente ter o dólar cedendo. Não o nosso, não só o nosso, mas o dólar mundo. Tá? Porque a libra esterlina volta a performar bem, graças ao bom pai. Tá? Isso favorece as empresas de commodities, tá? Sem dúvida nenhuma, porque apesar do dólar ceder um pouquinho, o nosso dólar está muito alto, então ele aceita um certo desaforo e as commodities voltam a reinar e reinar muito bem. Então hoje é um dia pró e mate, no meu ponto de vista. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos falar da Vale. Eu vou direto aqui para os fundamentos, ou melhor, para os múltiplos fundamentalistas da Vale 3, rapidinho, só para dizer que tomem cuidado, quem analisa preço-lucro, tá? O ciclo tá no topo, então é natural, tá, que as ações não mais performem muito bem, tiveram até uma queda e os lucros continuem a crescer ou pelo menos estabilizem alto, né, de maneira bem robusta. Isso traz o preço-lucro para baixo, tá? O dividend yield 10% deve perdurar, pessoal, com 2 dígitos esse ano. Ano que vem é um ano que a gente deve ter uma diminuição de dividendos, tá? Isso se o mundo continuar preocupado com inflação e não com crescimento. Se de repente o Fed voltar a vender put, né, voltar a imprimir dinheiro e os bancos centrais do mundo inteiro voltarem a serem expansionistas, aí a gente vai falar sobre commodities de novo para se proteger da possível inflação que isso vai gerar no futuro. Básico, tá? Mas a Vale tem uma estrutura de capital muito boa, tá sossegada para passar por crises e é importante, quando a Vale teve ali o seu período pós-boom, tá? O último período pós-boom, que foi ali, nós tivemos 2007, 2008, tá? E depois ela conseguiu ali segurar bons dividendos, pessoal, até 2014. Tá? Esse é o histórico de dividendos da Vale no último grande boom, tá, que nós tivemos. Lembrando, né, aqui nesse momento, pessoal, ou melhor, em nenhum momento do último grande boom de commodities, o dólar se fortaleceu. Aí vocês podem até falar, pô, agora ela está pagando muito mais dividendos. Sim, mas a gente tem uma dinâmica muito mais favorável para as empresas de commodities de 2016, 2017 para cá, tá, do que nós tivemos de 2002 até 2010. Por quê, pessoal? Até 2012, acho, né? Quando o dólar não mais caiu, começou a se estabilizar. Porque no último grande boom, commodities para cima, dólar para baixo. Show. Agora não. Agora a gente tem commodities para cima, dólar para cima. Tá? E para cima há um bom tempo já, dificultando bastante, empobrecendo bastante a economia real, mas favorecendo muito quem vende commodity. Os termos de troca só melhoraram, porque o dólar está forte e o preço da commodity está subindo. Tá? Então a Vale pagou muito, assim, exorbitante dividendo em 2021, R$ 14,52. Lembrando, pessoal, esses dividendos são líquidos pelo scanner da Bolsa. Então, se foi JCP, já está descontado 15%. Tá? Pés no chão é a gente esperar um pouquinho de maturidade nos dividendos. Tá? Então, 2022 já deve representar uma diminuição em relação a 2021. Tá? 2023 deve representar uma manutenção de 2022. Tá? E aí a gente deve entrar em um novo ciclo de dividendos bem controlados. Tá? Vai ser mais alto do que R$ 1, pessoal? Provavelmente. Mais alto que R$ 1 ou R$ 2? Mais alto que a média da do último pós-boom, 2009 para frente? Na minha opinião, sim. Tá? Na minha opinião, sim. Então, a gente vai ver quais serão os desinvestimentos, quais serão os investimentos, mas nada deve ser de muito espetacular. Dividendos, pessoal, a ser aguardados aí. Qual que é o melhor termômetro? 2023. Então, eu não vou calcular, chutar dividendo, preço médio de dividendo, preço teto, etc., o dividendo esperado, porque a gente depende do mundo, no caso da Vale. Então, o mundo vai estar mais estável em 2023, porque começaram a apertar a política monetária e o crescimento em 2022. Então, assim como nós começamos em 2021, tá, e tivemos uma reprecificação no final do mesmo ano, ou no meio do mesmo ano, o mundo teve agora, em 2022, com uma reprecificação já acontecendo no S&P, em todos os mercados acionários, certo? Já está acontecendo agora. Então, 2023 vai ser ali um ano em que eu espero menos volatilidade macroeconômica, ou seja, menos juros subindo e descendo, menos inflação subindo e descendo, menos câmbio subindo e descendo, tá? E menos commodities subindo e descendo, mais estabilidade, preços mais equilibrados, tá? E as peças se ajustando ou ficando menos voláteis, tá? Isso deve trazer uma estabilidade para os dividendos, para os resultados das companhias exportadoras,
Portanto, o dividendo que a Vale distribuir em 2023, esse sim, na minha opinião, a gente vai poder ter uma noção de qual que vai ser o 2024, 2025, 2026. Tá? Porque aí a gente tem um histórico aqui que ela mantém os dividendos e a gente vai ter um número mais palatável ali para fazer o chute, qual que será o dividendo esperado. E aí a gente calcula preço teto. Tá? Os melhores meses, pessoal, para se investir na Vale pensando em dividendos, olha, é um combo, tá? Clássico dos dividendos, acho que nada muda. Então a gente vai março, abril, esse é o combo, os dois meses ali, pum, tá? Março, abril. E depois é um pouco mais gordinho, mas eu começaria ali entre agosto e outubro. Agosto, principalmente, e outubro. Pula setembro. Tá? Então, agosto, outubro, mas às vezes pagou em setembro também, tá? Mas eu traria que é mais esse bloco pós-carnaval antes do inverno, né? Então a gente vai de março a abril, nada a se falar em maio, tá? Então março e abril mais coladinhos. Depois a gente para o segundo semestre. Já pula direto para agosto, podendo estender até outubro. Sim, ela pagou em setembro, também já pagou em dezembro, pagou também em junho, mas não muito recorrente. O que recorre mesmo assim é março, abril, tá? Agosto, outubro. Beleza? Vamos lá falar do minério agora. Então o minério vai de mal a pior. Pessoal, eu quero trazer só a correlação rápida para vocês. O minério tem aqui uma oscilação em outubro que está abaixo da mínima de setembro, abaixo da mínima de agosto. Tá? Um pouquinho abaixo, mas está abaixo. Ou seja, quando eu olho para a correlação da Vale, tá? Ela deveria estar abaixo da mínima de setembro. E não está bem distante. Tecnicamente, um ótimo pullback, uma ótima região de compra. Viu o comprador em azul, tocando o preço, já sentindo compras aqui. Tá? O que eu acho que vai acontecer se o minério de ferro não acordar, pessoal, e não tem dados para isso, é que a Vale vai lateralizar aqui, ó, tá? Entre 71, né? E 68. Tá? E aí vamos depender dos resultados das eleições para saber se a gente tem mais um boom pós-eleição, bem doméstico, ou se a Vale volta a ser negociada de uma maneira mais correlacionada com o minério de ferro. Por enquanto, o minério de ferro, como eu mostrei, pessoal, está cedendo. Tá? A tendência nítida de queda. Vocês estão vendo, o gráfico da Vale conseguiu respirar. Não está cedendo, ele está respirando dentro de um movimento supersimétrico, que a gente postou os alvos para vocês aqui. Tá? Então, alvos em 75, 76, mas principalmente 79,50, 79,96, tá? Já bateu. Agora é uma retração bem simétrica, tá? E as apostas serão mais equilibradas a partir daqui. Então, por isso que eu falei para vocês, olha, entre os 68, 65 e 84, se você quiser, até os 71 é briga, e essa briga deve perdurar por 2 semanas, tá? Eu acho muito difícil a Vale conseguir desgarrar por bons pregões, né? Por 5, 10 pregões acima do 71, como também é muito difícil ela desgarrar abaixo de 68, tá? Abaixo de 65. Beleza? E aí, pós-eleição, a gente vai ter mais a correlação minério de ferro Vale posta em jogo, e aí a gente vai ver como que o minério tá. Certo? Se ele se manter abaixo da mínima de agosto, tá? Eu creio que a Vale vai romper a mínima de setembro ali, setembro, agosto. Certo, pessoal? Bom, a última parada do vídeo é dizer que finalmente nós temos o dólar cedendo, podendo fazer um pivô de baixa. Seria ótimo que ele fizesse isso aqui, ó. Bom, tchau. Certo? O que esse movimento traz para mim, pessoal? Essa semana, do dia 17 em diante, é uma semana pró-S&P. Dificilmente vai conseguir vender S&P, porque temos temporadas corporativas de resultado. Deve vir razoavelmente legal os resultados, né? O payroll mostra isso, o CPI de inflação mostra consumo, os PMIs não desaceleraram o suficiente, então os resultados devem vir bons, tá? Porque os dados econômicos de inflação estão ainda apertados. Isso deve mostrar um boom para o S&P. E se o dólar cede, é positivo para o S&P. Então, é o melhor dos mundos hoje, né? O dólar cedendo, o minério não inflacionando e o petróleo também não está num grande movimento de alta. Hoje o petróleo está bem devagarzinho, tá? É um momento muito bom para o S&P. Tá? Eu não sei se o S&P aqui já vai estar voando. Deixa eu trazer aqui. O S&P, 2% de alta. Então, é um momento de manutenção da alta que tivemos no fechamento durante a semana passada, perdão. Tá? Então, o S&P está começando aqui a receber compras, receber volume,
né? Percebam que tem volume aqui, ó, tá? E a Vale, quando a gente olha também para esse sinal de volume, pessoal, cuidado, é um sinal de alerta. Por quê? Nós temos um grande volume no fundo. Legal. Grande volume. Marcou fundo, não quis saber. Nós tínhamos o ponto 61,78, 61,42, que eram os nossos suportes. Bateu lá, bum, voou. Tecnicamente, um movimento muito bom. Tá? Agora, o volumão atual é inclusive maior do que o do fundo, um pouquinho, mas maior. Onde está? Está no topo. Tá? Então aqui a gente tende a acreditar que vai ter dificuldade de passar. É o mesmo movimento que aconteceu aqui. Ó. Tá? Se romper, é oportunidade de comprar no caso. E aqui, se romper para cima, na minha ótica, é oportunidade de vender. Certo? É isso, pessoal. Finalizo o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.